que se fazê-la internamente em uma série de grupos e movimentos, inclusive o atual presidente, o Andrés Manuel López Obrador, era do PRD, depois se elege em 2001, se elege em 2002, se elege como prefeito da capital, governador da capital, e com um discurso bastante estranho para os movimentos de esquerda, assim, uma pessoa com uma capacidade de se fechar nas suas posições e não se abrir. Nessa época, inclusive no discurso que ele fez, diz que se acabavam as relações internacionais do governo do Estado do Distrito Federal do México, porque ele achava que isso era perda de tempo. Então, por aí dá para encarar um pouco a posição do Andrés Manuel. Bom, também começam a surgir os grandes movimentos sociais, civis, no Cone Sul. Na Argentina, como nós sabemos, há uma movimentação social sempre permanente. O sindicalismo tem um peso preponderante em cima da massa laboral. O que não acontece no campo, acontece sim na cidade. Então, esse ciclo se esgota com o neoliberalismo econômico, não dando respostas às reais necessidades da população, majoritariamente pobre, e dá passo ao ciclo nacional popular. Por que eu chamo ciclo nacional popular? Porque há um sentimento nacional de proteção dos meios de produção, de proteção dos bens originais, tanto minerais, enfim, e popular porque são de caráter popular realmente. Então, surge Lula fortemente no Brasil, Kirchner na Argentina, Chávez na Venezuela, o Frente Amplio no Uruguai, Evo na Bolívia e Lugo no Paraguai. E surgem como rompimentos do sistema, como sujeitos políticos. Se incorporam, então, os movimentos sociais, populares, MST no Brasil, os indígenas na Bolívia, etc. E esse ciclo é favorecido por que o processo econômico mundial está em alta. A solicitação da China como grande consumidor de ventures provoca, então, que esse ciclo de economia seja profundamente acentuado, principalmente no Brasil. A China é e continua sendo uma potência consumidora de commodities. Lembro até que na época o Lula foi criticado por essa questão e ele dizia que nós não tínhamos elementos para transformar as matérias aqui antes de enviar para lá. Então, evidentemente, nós tínhamos que continuar com esse ciclo de venda de commodities. Esses processos começaram a ter problemas sérios, então, pela forte oposição interna das elites e do sistema financeiro internacional, que, por sua vez, entra em colapso. Então, começa a pressão interna na América Latina contra os países que tinham estes movimentos, porém, como a economia mundial entra em recessão, como a economia mundial entra em crise, meio que há necessidade de atender o mal maior antes de se preocupar novamente com os problemas secundários que seriam a América Latina. Isso falando com o olhar dos Estados Unidos. E como nos Estados Unidos, desde o governo Carter, na década de 80, deixa de apoiar explicitamente os golpes de Estado, agora se manifesta pelas intervenções econômicas. Então, ele procura garantir o acesso às commodities dele, às commodities latino-americanas. A isto deve se somar, como de grande impacto político, a influência evangélica como âncora popular e de posição extremadamente conservadora. Isto ocorre no Brasil, Bolívia, Peru, América Central, de alguma forma também ocorre no Chile, em outros países da América Latina, mas fundamentalmente no Brasil, Bolívia, Peru e América Central, isto tem um peso brutal. A entrada e a ingerência desses movimentos
de influência evangélica extremamente conservadores nos levam a ter problemas seríssimos de nós sermos substituídos, o Estado brasileiro ser substituído em ações de bem-estar social por esses patrocinadores dessas comunidades evangélicas. Eu lembro que no Chile houve um processo que durou 4, quase 5 anos, em que a Igreja Universal não era permitida porque a legislação chilena impedia e a qualificava como charlatão. Então, houve um processo de longos anos até que eles conseguiram criar um lobby suficiente no Chile para eles conseguirem entrar lá. Bom, nesse período também, no Paraguai é dado, então, como consequência de tudo isso, o golpe legislativo. Na Argentina, por primeira vez, a direita ganha o governo, a direita exposta realmente como movimento de direita, ganha as eleições. No Brasil também é dado o golpe contra Dilma. Na Bolívia, o Evo é derrubado. A Frente Ampla, no Uruguai, perde as eleições. E o Chile continua oscilando entre o centro, a esquerda e a direita, e até que se origina, 18 de outubro do ano passado, o grande debacle da direita chilena, quando a população sai às ruas por uma alta de preços de transporte, que eram 10 pesos. Não era, monetariamente, não significava absolutamente muita coisa. Porém, foi o ponto para que 30 anos de regime neoliberal econômico explodissem na população chilena. Aí encontramos, então, que se juntam uma série de questões como a aposentadoria, que é o pior dos quadros que a gente possa se imaginar. Na época do Pinochet, com Guedes participando nesse grupo na época, do Chicago Boys, estabelece um regime de poupança forçada em que os trabalhadores terão que fazer suas cotizações para empresas criadas como previdência privada. O dinheiro permanece o tempo todo com a titularidade de cada um dos cidadãos que entregou seus aportes. Porém, com cláusulas e outras coisas que lhe impedem retirar esse dinheiro em qualquer momento. Em qualquer momento. Ou seja, alguém que chegou a acumular 10, 15 ou 20 milhões de pesos, se falece, os herdeiros não têm direito a resgatar esse dinheiro. Se ele quer retirar esse dinheiro para seu uso próprio, não pode retirar. E tanto é que até a própria Corte Suprema, acima da Corte Suprema, o Comitê Legislador Principal, Judicial, cortou uma possibilidade que uma aposentada da região norte do Chile tinha ganho na justiça local, da primeira e segunda instância. Quando chegou na terceira instância, simplesmente cortaram. Ou seja, você entregou durante 30 anos, 40 anos, seu aporte para essas previdências privadas e que usaram o dinheiro a seu bel prazer, investiram em grandes quantidades de inversões, tem empresas atuando no Brasil com capitais dos fundos de previdência chilena. Bom, isso originou que a população simplesmente, quando chegou o momento de se aposentar, depois dos 30 anos que esteve contribuindo, descobriu que ele não chegaria nunca a se aposentar, nem sequer com o salário que ele tinha, e muito menos com o salário mínimo, os aposentados da Previdência Social mesmo, nem sequer com o salário mínimo. E isso provoca um estagido, uma onda de suicídio nas pessoas da terceira idade, nunca antes vista no Chile. Houve um caso emblemático que
explodiu ano passado e que causou muita confusão, de um casal de idosos que resolveram escrever uma carta e se suicidarem e deixaram a carta onde explicam o motivo por quê. Ou seja, a aposentadoria que eles tiravam desse fundo não conseguia nem pagar os medicamentos que eles consumiam. Então, isso provocou no Chile um estallido, como se diz lá, muito forte, muito forte. Por primeira vez no Chile saem mobilizações populares às ruas de mais de 1.300.000 pessoas, sem nenhuma liderança político-partidária à cabeça. Quem se consolida são os movimentos sociais que foram criando e que foram espalhando uma rede de organizações ao longo do país que não tinha nenhum controle político de nenhum partido político. E se reafirma na população a crença de que eles foram submetidos a um engano desde a ditadura e depois no processo democrático. Ou seja, que os países que estavam no processo democrático, o governo, o partido que estava no processo democrático chileno, também os enganaram. Não fizeram o esforço necessário por mudar a Constituição de Pinochet, que enclausurava tudo isto, para uma mudança democrática, que permitisse que as pessoas realmente tivessem condições de receber seus vencimentos, de receber seu dinheiro, o dinheiro deles. Eles fizeram uma poupança compulsória que simplesmente não lhes deu direito a nada. Tudo isso levou a um processo muito forte no Chile, que terminou com a convocação de um plebiscito. Esse plebiscito era para ter sido feito em abril, veio a pandemia, o governo era tudo o que queria, correu para outubro, para dia 20. E manipularam internamente todas as questões, então trocaram inclusive a palavra Assembleia Constituinte por Comissão Constituinte. Ou seja, primeiro eles queriam criar uma comissão mista, que seria uma partezinha da população e outra partezinha o Congresso, que aí está. Então, agora no plebiscito vai se votar. Você é a favor ou contra? Esse é o primeiro voto. A favor ou contra? E o segundo voto é: você quer uma assembleia mista ou quer uma assembleia realmente soberana, eleita? Então, é o que se votará e o que está aí para acontecer no Chile. Então, mas isso é o ápice da quebra do neoliberalismo. Acontece a mesma coisa no Equador, onde o presidente do Equador também é forçado a voltar atrás nas medidas que o FMI lhe tinha imposto de acabar com os subsídios do petróleo e outras questões, o que ocasionaria um forte impacto na economia popular pela alta de preços e tudo isso. Então, essa questão mostra abertamente qual é o problema criado por uma política neoliberal econômica para a América Latina. A Argentina, o Macri ganha exatamente dizendo que salvará a economia. Obviamente, ele se desfaz durante o período dele, fora dos atos de corrupção e de favorecimento dos paneaguados dele. O Alberto Fernandes consegue trazer um discurso unitário novamente e um discurso mais claro com relação ao sacrifício que terá que acontecer para conseguir sair das mãos do Fundo Internacional e romper com esse ciclo neoliberal na Argentina. Bom, estamos aí para ver o que acontecerá. No resto de América Latina, continua, então, a postura ainda ditatorial da ultradireita, avança profundamente em cima de todos os movimentos. O último é o do Evo, que é derrubado aparentemente por um erro dele inicial, né? Que, a meu modo de ver, e de outros comentários de amigos que eu tenho debatido o assunto, o fato do Evo Morales ir e forçar a um referendo
para ele ter direito ao outro, um quarto mandato, e perde esse referendo, e ainda assim mesmo consegue uma medida na justiça para ele se candidatar, é uma forçação de barra complicada, e a mostra maior de que os nossos líderes não prepararam o seu próprio povo, o seu próprio partido, para que tivesse uma sequência de lideranças que pudessem ser substituíveis. Então, isso origina, inicialmente, aparentemente, o primeiro desconforto. Depois começam a saber o que há por trás. O cara da fábrica de carros, que tem um prazer de dizer publicamente que ele tirou Evo e que continuaria tirando qualquer presidente que se opusesse a que ele levasse o lítio. O lítio, todos nós sabemos o que significa hoje na produção de carros elétricos no mundo todo. Acontece que as duas maiores jazidas de lítio se encontram no Chile e na Bolívia. Os chilenos, dentro da política neoliberal, já partiram diretamente para fazer licitações internacionais e não se preocupar com tirar vantagem ou lucro para o bem-estar do país. Eles vão vender mesmo, vão entregar para exploradores internacionais virem a explorar o lítio do Chile. Ainda dá para se ver o que irá acontecer se tudo isto muda depois do plebiscito, o que irá acontecer. Enfim, mas o problema maior dos neoliberais da América Latina é que eles não conseguem, e isso fica evidente na economia do Chile, fica evidente agora com o Guedes no Brasil, que eles não conseguem ter. No Chile não tem porque eles eliminaram a produção industrial, né? O país foi vendido completamente e a produção industrial foi um fracasso. Chile era suficiente em uma série de coisas, desde tecidos de roupa, né, passando por utensílios domésticos e tudo. E, bom, acabou tudo isso e passou a ser um país importador de um alto consumo de produtos, principalmente para o lar. E aqui no Brasil, o Guedes não consegue convencer os patriotas industriais brasileiros de que eles têm que investir no país. Mas não é porque os caras não sejam patriotas, e que são muito pouco patriotas de verdade, mas é porque simplesmente não tem garantia nenhuma de que o modelo que o cara está implantando vai lhes favorecer ou vai lhes render ao gosto que eles têm de ter o lucro rápido e a segurança deles se sustentarem com esse lucro sem grandes possibilidades de ter que criar problemas de mais empregos e esse tipo de coisa. Então, esses dois fatores da economia, da destruição industrial em alguns países e do não convencimento da política neoliberal nos atuais momentos aos setores industriais, faz com que eles não vão conseguir decolar esta questão. No Brasil, obviamente, a agroindústria, né, que é o que se sustenta. Porém, o que não conseguem nem com as explicações da agroindústria agora explicar o porquê da alça do arroz, do feijão, da forma como foi feita nas últimas 2 semanas. Bom, onde que eu estava? Venezuela. Venezuela é um caso diferente. Venezuela é um caso bem complexo. Eu tenho uma postura desde o primeiro dia com relação à Venezuela. Eu me atrevo a comentar com vocês a minha postura. Para mim, qualquer militar populista que navega no fio da navalha, ele pode tanto ir para a esquerda como para a direita. Militar populista é o maior perigo, a meu modo de ver. Chávez foi para o lado esquerdo. Tudo bem, mas não deixou de ser populista. Enfim. Mas o que acontece na Venezuela? Os imensos lucros do petróleo,
que eram repartidos normalmente entre os dois partidos no poder, que se revezavam no poder, por primeira vez deixam de ir prioritariamente para eles. As elites venezuelanas eram as donas da PDVSA e do petróleo venezuelano. E o Chávez decide implementar uma forte política social, que faz com que ele consiga um grande apoio popular desde o início. Que ele começa a reverter parte desses lucros para a população, por primeira vez na história venezuelana. Porém, ele deixa de fazer investimentos para redirecionar a economia absolutamente dependente do petróleo. Isso ele não faz, isso não avança, isso não caminha. Então, mantém a venda de petróleo para os Estados Unidos. E, para minha surpresa, eu fui fazendo pesquisas e outras coisas, eu me encontrei com que 10% das bombas de gasolina nos Estados Unidos pertenciam à PDVSA. 10% do consumo de combustível americano, das bombas de combustível, eram da PDVSA. E os americanos só expropriaram agora, há pouco tempo. Ou seja, durante todo o período de Chávez, eles continuaram mantendo esse lucro extra dessa venda da comercialização do petróleo dentro dos Estados Unidos. Então, com todo o recurso que eles tinham, imagina que eles, inicialmente, quando o Chávez chega ao governo, eles tinham uma produção de 3 milhões de barris por dia. Hoje, a produção da Venezuela é de 600 mil barris por dia. Ou seja, a degeneração que se produz, obviamente, com todo o apoio da elite que quer expulsá-lo porque quer retomar essa galinha dos ovos de ouro. Com tudo isso, há uma inoperância, uma incompetência profunda na administração da economia venezuelana e no descobrimento e a afirmação de que a necessidade de não depender exclusivamente do petróleo era importante. Venezuela não leva isso em diante. Então, aí ele se aproxima de Cuba, o que foi um ultraje para os americanos, né? Imagina que, seguindo as políticas diretristas de Trump, agora pende para o intervencionismo. Tanto é que ele resolve convocar o TIAR, que é o Tratado Interamericano de Defesa, para se preparar abertamente. E se aqui as coisas internamente tivessem estado um pouquinho mais favoráveis ao Bolsonaro na época, talvez nós estivéssemos entrados já nessa fria de ir em um intervencionismo armado na Venezuela, como foi na República Dominicana, quando a OEA levou tropas para a invasão no século passado. Então, é extremamente complicada a posição venezuelana, porque, por um lado, você vê a necessidade de apoiar o governo e a estrutura e a população venezuelana. Por outro lado, você vê que há evidências claras de violações de direitos humanos, de excessos. Evidentemente que vai haver excessos em todo momento, em qualquer situação política, direita, centro ou esquerda, há excessos de todo. Porém, neste caso, a coisa chegou a patamares um pouquinho mais avançados. Houve denúncias sérias e que foram confirmadas. Então, isso faz com que hoje exista um apoio velado dos países latino-americanos, de alguns países latino-americanos, à Venezuela. Quem que resta hoje? México e Argentina. O restante, sabe, se fumou. Uns porque foi criado o famoso Grupo de Lima por instâncias do idiota chileno, e aí se juntaram vários países no Grupo de Lima. Foi uma aí está Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, que aí inclusive que tentaram criar o famoso ProSul,
que é uma das tantas questões que eles dizem necessárias, e a direita, no seu conjunto, bate palmas para isso, a necessidade de se criar e se resguardar da nova fala, da fala mais tradicional nesse momento, contra o esquerdismo e contra os comunistas, como somos taxados aqui e em outros lugares. Então, a esquerda, nesse processo todo, ha oscilado em se preocupar exclusivamente do seu quadrado. A falta de leitura histórica e de contatos mais profundos da esquerda latino-americana tem feito estragos brutais no conceito de união latino-americana, de uma unidade latino-americana, de uma unidade regional que possa criar um movimento um pouco mais profícuo em relação à luta pelas liberdades e os direitos civis. O Foro de São Paulo, que surgiu como um elemento de debate das políticas da esquerda após a queda do Muro de Berlim, ficou no caminho. Hoje, a incidência que o Foro de São Paulo tem não diz nada. Nada para ninguém. Então, é lamentável, porque teve momentos eu fui secretário executivo do Foro de São Paulo e teve momentos em que nós discutíamos até com o Chaves o fato de o Chaves não permitir, na época, a criação de qualquer partido político. Ele só aceitava os movimentos de apoio, mas ele não deixava, não nos permitia criar. Nós queríamos fazer uma reunião do Foro de São Paulo em Venezuela, em Caracas, e ele não nos deu chance nenhuma de abrir e reforçar através do partido político. Então, essa falta de unidade e essa tendência mundial da direitização e da criminalização da política, amparada, obviamente, nos meios de comunicação empresarial, nos levam a um isolacionismo brutal. Cada país está isolado. Eu antigamente pensava que somente isso era uma exclusividade dos chilenos que acreditavam que eram os tigres asiáticos da América Latina. Tá? Eles engoliram essa conversa por um tempo. E eram extremamente isolados do resto da América Latina. Depois passo a ver que isto não é assim. Quando os companheiros uruguaios, bolivianos, colombianos me comentavam e me diziam: olha, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Nós dependemos de vocês. Nós dependemos daquilo que vocês façam de bem, porque serão o espelho para nós. Eu estou falando de 2006, 2008, depois do mensalão e tudo isso. Nós tínhamos debate com o companheiro latino-americano que expressavam exatamente essa falta de visão nossa, brasileira, com relação ao que nós significávamos em termos de movimento social e político para a América. Eu acho que até hoje muita gente não conseguiu descobrir a importância que isto teve na história nossa e na história da América Latina. Enfim, a quantidade de erros cometidos nos governos populares, a Kirchner na Argentina, o Evo, nós, erros de conceitos, de aplicação, de uma série de coisas, nos levam e ainda martelar que estamos certos. Ou nos fazer de louco e a fazer que não estamos enxergando a situação. Então, tudo isso fez com que se consolidasse o discurso de ódio, com que se consolidasse essa proliferação do discurso de ódio aumentado, implementado, como eu já disse, pela imprensa empresarial, nos leva a um completo, a uma descrença com relação ao que
qual é o caminho mais rápido ou mais possível neste momento? Ninguém tem a resposta. Ninguém tem a resposta para a crise nossa, ou para a crise da Bolívia. Não temos resposta, porque não sabemos exatamente como os nossos dirigentes, os nossos partidos se comportarão. Hoje estamos envolvidos no Brasil em uma eleição que não esquentam absolutamente ninguém, não se vê nada. O que se vê nos jornais é patifaria, mas envolvimento político, de participação, reuniões, aqui na minha região, reuniões sociais, sem nenhum aprofundamento. O que o Genuíno falava outro dia com o Machado, da necessidade que nós temos de radicalizar o discurso democrático, é extremamente importante. E isto está agora transparecendo, evidentemente, em outros lugares. No Chile, transpareceu sem nenhuma organização. Como vai terminar? Também não sabemos. Mas houve uma explosão. Houve um acordo, assim, as pessoas acordaram, o povo acordou e os partidos tardiamente estão acordando. Hoje, no Chile, o candidato que está em primeiro das eleições presidenciais do próximo ano é o prefeito da comuna de La Recoleta, em Santiago, um comunista. O segundo lugar é ocupado por um cara da direita, sempre da direita, pinochetista, que hoje se autoqualifica como social-democrata. Veja só como os caras teve que mudar o discurso para ver se conseguia pegar alguma coisa. O terceiro lugar é uma candidata da direita, filha de dos generais da ditadura. Porém, no voto popular, hoje, a esquerda novamente começa a se lançar. Agora, isso origina o quê? Desunião do resto da esquerda. Então, não conseguimos aprender. Eu vejo a recuperação da esquerda na América Latina como algo muito lento, triste porque não era isso nossos sonhos, não foram esses nossos sonhos. Na América, por incrível que pareça, os ciclos foram constantes. A esquerda na América Latina nunca deixou de ter, desde a década de 50 para cá, nunca deixou de ter atividade política profunda. Atividade política profunda. Digo, na Colômbia, um país governado pela direita, com problemas de guerrilha, quem ganhou a capital, a primeira postura de capital, foi um prefeito da esquerda. Quem conseguiu entrar e romper o círculo uruguaio? O intendente de Montevideo, da Frente Ampla. Por aí se iniciou o processo de maior credibilidade até que a Frente Ampla chegou ao poder. Então, os movimentos de esquerda da América Latina jamais estiveram tão parados, jamais estiveram quietos. Eu, particularmente nos meus 70 anos de vida, jamais vi algum movimento de esquerda que ficasse acéfalo e que ficasse órfão de militantes. Todos eles tiveram sua militância, todos, inclusive nas mais brutais ditaduras como a da Argentina e a do Chile. Continuou a militância e depois apareceu. A resposta chilena para o plebiscito do Pinochet, se continuava ou não continuava, foi não, não. Ou seja, um país que passou por uma ditadura brutal e sangrenta, como a do Chile, conseguiu reagir politicamente. E nós não conseguimos aqui no Brasil. Nós conseguimos na Bolívia que os movimentos indígenas se levantassem. Hoje o Evo Morales é o maior líder indígena da Bolívia. Não existe, é incontestável. Que mudou uma série de coisas. Perfeito, mudou uma série de coisas. Porém, há uma liderança indígena na Bolívia muito forte. O movimento indígena no Equador, o Pachacuti,
um movimento sério, profundo. O golpe dado em 2008 no Equador foi dado por um coronel que veio antes, ou depois disso, veio nos visitar, porque ele não se tornou presidente, ele foi o líder junto com os movimentos de indígenas. Ele veio nos visitar no Brasil, esteve conosco, conversamos por longo período. O cara sabe o que aconteceu com ele? Quando ele ganhou finalmente eleições, 2 anos depois, ele fez aliança com os Estados Unidos. E se descobriu positivamente que ele tinha aliança severa com a CIA americana. E depois teve um golpe e foi derrubado, logicamente. Mas a esquerda entrou nessa, por quê? Porque era um movimento indígena que estava muito forte. No Equador, 80% da população é de origem indígena. Na Guatemala, no México. Então, nós temos uma base social que nos permite um diálogo e um crescimento e um fortalecimento com relação a seus direitos civis, a seus direitos políticos, a seus direitos como pessoas humanas. E não sabemos fazer isso. Esquecemos. Então, para mim, a coisa fica triste. Isso aí. Excelente, Paco. Muito bom, hein? Muito bom. Alô, Paco. Obrigado. A gente vai abrir as inscrições para quem quiser e eu vou solicitar, como sempre, que as pessoas na barra na barra da tela tem lá participantes. Se clicar em participantes, abre à direita a lista de participantes. No pé da lista de participantes tem lá, levante a mão, certo? A gente pode se inscrever por lá. Aí, enquanto ninguém se inscreve por lá, pronto, César Alvarez. Paco, graças por esse belo quadro, mas eu lembrei que te escapou aí, e seguramente tu tens alguma coisa a acrescentar, 2 experiências de origem diversas, digamos assim, na medida que fruto de luta revolucionária, guerra civil, como quisermos chamar, mas libertadoras, os sandinistas e a Frente Farabundo Martí, que hoje, né, cada qual um rumo diverso, né, oriundos, né, de um dos agrupamentos da Frente Farabundo Martí, tem um acelerado presidente, que eu diria de direita, em elementos fanáticos, não conheço muito, em El Salvador. E Ortega, na Nicarágua, é piada, é um ditador. Né? Bem, então, onde é que tu colocaria isso aí? Mas para saber um pouquinho mais, porque tu está com um conhecimento muito grande, eu queria me atualizar um pouquinho também sobre aquela parte da América Central ali, que eu acho que faltou no teu quebra-cabeça muito rico e completo dos distintos países. Paco, vamos fazer o seguinte, a cada 3 pessoas eu retorno para você, tudo bem? Então, Vicente. Paco, grato aí pela sua exposição, né? E eu acho, viu, pessoal, que com essa domingueira de hoje, a gente pode abrir um ciclo aí de reflexão sobre a América do Sul e sobre a geopolítica, né? E sobre a nossa política brasileira, né? Porque eu acho que o Paco estruturou um certo roteiro, né? Que a gente pode depois revisitar no sentido de ir acrescentando outras dimensões, né? E outros desafios aí. Né? Então, eu acho que é muito necessário, você entende, se a gente puder fazer isso aí, né? Porque eu acho que nós estamos precisando ter a nossa leitura, a leitura política nossa, né? Desse universo que tem muita convergência política, inclusive partidária, aí, sobre essa questão, né? Dito isto, eu queria só pontuar algumas questões que depois a gente pode aprofundar, o Paco pode comentar, mas depois a gente pode retomar, né?
Uma primeira grande questão é que, nesse processo, vamos supor, pensando da nossa América, né, das nossas Américas, talvez a gente possa enxergar aí três tendências e depois a gente pode se perguntar o que elas significaram e o que elas produziram. Assim. Quer dizer, uma tendência na dinâmica da região, né? Três tendências que incidiram sobre a dinâmica da reunião. Uma tendência é o panamericanismo, né? Ou seja, era colocar a região na dinâmica hemisférica sobre a hegemonia direta dos interesses americanos, né? E essa foi uma tendência muito forte, você entende, que produziu instituições, a OEA, produziu tratados, o TIAR, né? E produziu iniciativas, por exemplo, no tempo do Juscelino, a famosa Operação Pan-Americana. Eu acho que a gente teria de recuperar um pouco, você entende, o entendimento dessa tendência, desse eixo da dinâmica regional. Uma segunda tendência é o latino-americanismo, né? É que a gente poderia ter como uma referência importante a CEPAL, você entende? Quer dizer, uma leitura, você entende, da nossa dinâmica regional, né? E dos seus gargalos e dos seus desafios, né? O seu gargalo, o subdesenvolvimento, o seu desafio, o desenvolvimento, o conteúdo desses gargalos, o regime de trocas e a estratégia, a industrialização. Então, eu acho que a gente teria de... E como a região interagiu com esse movimento regional. Quer dizer, quem se apropriou mais, entende, dessas reflexões cepalinas, né? E isso tem histórias nacionais a respeito, né? E eu acho que o terceiro movimento, é o mais contemporâneo, é o sul-americanismo. Entende? E eu acho que foi o movimento, em termos geopolíticos, o mais consistente, o mais promissor e o mais complexo. Entende? E porque, primeiro, foi um movimento muito intenso como um movimento real, né? E muito pouco apropriado no entendimento dos atores políticos, né? Por exemplo, a nossa relação entre latino-americanismo e sul-americanismo. Por exemplo, eu acho que a nossa aposta geopolítica primeira é sul-americana, porque a fronteira do Império não é o Rio Grande, é o Canal do Panamá. E nós não temos fôlego para, você entende, ter uma dinâmica nessa dimensão. Não é para abandonar o latino-americanismo, que, aliás, nós retomamos, inclusive, na versão latino-americanismo caribenho, que é a CELAC, que depois eu vou começar. Mas eu acho importante que a gente, primeiro, nos metemos de acordo se essas três grandes macro-tendências são pertinentes, entende? E depois desvendá-las nos seus detalhes e como elas impactaram a nossa região. No caso do sul-americanismo, isso se constitui agora, você entende, nesse século XXI. E tem no Brasil a centralidade desse movimento, entende? E esse movimento, ele produziu instituições, ele produziu pactos políticos, ele produziu convergências políticas e ele produziu movimentos geopolíticos muito fortes. Então, eu não sei se vocês têm ideia do que significou, porque já foi detonada, a Unasul. A Unasul foi uma alternativa nossa sul-americana à OEA. Ou seja, com a Unasul, nós criamos uma institucionalidade para, arbitrar os conflitos da região. Porque sempre os conflitos da região eram arbitrados na lógica do panamericanismo e, portanto, da lógica da OEA.
E a gente constituiu uma instituição para habilitar os nossos conflitos, que são ainda pendentes. A questão, você entende, da saída do mar para a Bolívia, a relação Bolívia e Peru, a relação Peru e Equador, e mesmo o conflito Colômbia-Venezuela, né? Mais ainda, nós criamos uma convergência de propósitos, ou seja, aí, viu, Paco, eu acrescentaria ao que você falou, o ciclo nacional popular, uma dimensão social desenvolvimentista também. E isso vamos aprofundar. Parece que é uma leitura ainda muito, você entende, superficial da minha parte, que a gente vai ter depois de mergulhar nela. E aí nós temos grandes teóricos, o mestre Lassans tem de entrar na discussão e tudo, né? Mas era uma ideia também muito forte da inclusão social, da distribuição de renda, né? E inclusive da garantias dos direitos, assim, né? Então esse social desenvolvimentismo, claro, depois vamos ver como isso foi operado, mas eram convergências muito fortes. E aí há um outro movimento, eu acho esse foi muito de uma ousadia, que na época das ousadias, a maioria dos atores que deveriam estar envolvidos nisso não tinham consciência, que foram movimentos geopolíticos assim muito potentes, né? Por exemplo, a criação, a integração do Brasil nos BRICS, entende? A constituição da tentativa de, na Unasul, criar uma doutrina de segurança para a região e definir o nosso espaço geopolítico, que é o Atlântico Sul, como um espaço neutro e um espaço pacífico e um espaço de cooperação. Ora, diante disso tudo, bicho, o Império contra-atacou, né? Eu não quero, porque eu sou, né, um participante como todos vocês, eu não quero me alongar, né? E também, a última consideração, eu não sei o que vocês, se na época vocês entenderam o que significou a CELAC. A CELAC foi um insulto inaceitável para o Império, ou seja, ela significou o que a CELAC? Reunir todo o hemisfério americano, com exceção de quem? Estados Unidos e Canadá. E, por fim, mesmo, nesse contexto do sul-americanismo, estava se alterando a macro-geopolítica mundial. E, portanto, leia-se a China, que interagiu muito fortemente na própria CELAC. Claro, tudo isso era sinalizações, né? E também a Federação Russa. O Paco não comentou, mas eu peço que ele comente, para que também uma das hesitações, você entende, do Império, é que não é um passeio invadir a Venezuela. Não é um passeio invadir a Venezuela. E não é um passeio o Brasil se associar a essa aventura. E não foi ninguém menos que o vice-presidente que entendeu essa questão, né? Mas aí eu fico, porque no fundo eu sou um comentarista aí da bela exposição e parabenizo do mestre Paco aí. Luiz Vita. Oi, gente. Queria parabenizar, fiquei muito feliz com a apresentação do Paco, porque deu um panorama muito interessante da América Latina e que abre várias considerações. Eu só, depois de concordar com tudo que o Vicente comentou também, das questões muito importantes sobre pan-americanismo e latino-americanismo e sul-americanismo, eu acho brilhante essa sua colocação macro, Vicente, mas eu queria acrescentar alguns poucos pontos, né? Primeiro, com relação às democracias. Para mim, o quadro em relação à democracia brasileira está muito clara. É um quadro muito claro. Nós tivemos momentos de exceção democráticos no Brasil. A transição de um presidente eleito para um presidente eleito ocorreu nos últimos 70 anos, aí, que foi o período que o Paco coloca, 5 vezes. E uma transição de alguém que foi eleito, que recebe a faixa presidencial de um presidente eleito e transmite para um presidente eleito, que é o caso do Lula, né, que recebe do Fernando Henrique, que foi eleito, transmite para Dilma, que foi eleito, aconteceu no Brasil uma única vez nesses 70 anos, e
à exceção da República Velha, em que todos nós sabemos sob quais condições as eleições aconteciam, nunca havia acontecido no Brasil. Então, quando a gente fala de democracia, essa democracia com determinadas liberdades e determinadas capacidades de oposição vencer e etc., é excepcional. Eu não sei esse quadro, e a fala do Paco me instigou muito, eu não sei como é que esse quadro se faria se a gente fizer uma pesquisa sobre Venezuela, sobre Chile, sobre Equador, sobre Argentina. Quer dizer, até fiquei instigado em fazer esse levantamento. Quantos presidentes eleitos transmitiram a sua faixa para o próximo presidente eleito? Né? E a gente tem um quadro mais claro de como essa manifestação democrática ela é excepcional na América Latina. Eu tenho a impressão de que os momentos conturbados que nós vivemos são muito mais regra do que exceção na América Latina. A exceção é justamente a democracia, o que a gente viveu ali, período Lula, Dilma e um pouco, inclusive, Fernando Henrique. Né? E aí eu entro são 3 pontos, eu entro no segundo ponto, que é justamente a pouca paciência que o panamericanismo tem para a democracia latino-americana. Principalmente porque quando a gente fala em soberania nacional, a gente fala em soberania de recursos. E aí eu me pergunto, e compartilho essa pergunta com vocês, em que medida os golpes e as alternâncias forçadas de poder, né, os golpes brancos ou os golpes cívico-militares, eles têm a ver com esses recursos que interessam aos Estados Unidos e à Aliança Ocidental em relação à América Latina. O petróleo na Venezuela, o lítio agora, né, na Bolívia e no Chile, o pré-sal no Brasil, tudo isso chamou muita atenção. E quero até, inclusive, chamar a atenção para o fato de que a relação que o próprio Fernando Henrique e o PSDB eles tinham com o Partido Democrata nos Estados Unidos, com a Hillary Clinton. E chamar a atenção para o fato de que a embaixatriz que estava no golpe do Paraguai, a embaixatriz estadunidense na Embaixada dos Estados Unidos no golpe do Paraguai, é a embaixatriz que esteve no Brasil durante o afastamento e a deposição da presidenta Dilma. Coincidências à parte, é a mesma pessoa. Então, ela estava no golpe do Paraguai, o golpe foi bem sucedido, o Lugo foi retirado e depois ela veio para o Brasil. E nos 3 anos subsequentes, ela trabalha nas relações exteriores, digamos assim, de Estados Unidos e Brasil. E todos nós sabemos, não sabemos o quanto, não sabemos o como, mas todos nós sabemos que teve um intercâmbio enorme de Estados Unidos e justiça brasileira para a Operação Lava Jato, para determinadas provas em relação à Petrobras, inclusive processos nos Estados Unidos contra a Petrobras. E aí sim, a questão dos recursos, o BNDES era o segundo banco de desenvolvimento do mundo, a carta de crédito do Banco Mundial era de 250, 260 bilhões de dólares em 2005, a do BNDES era de 220, 230. E aí depois vem o BRIC, né, que acirra ainda mais o processo, que a carta de crédito inicial do BRIC era de 500 bilhões de dólares, com perspectiva de chegar a 1 trilhão. E bancos para desenvolvimento. Chamando a atenção que essa modesta contribuição dos governos progressistas na América Latina se dão por conta de que nós temos ainda necessidades de infraestrutura enormes. A China propunha, e essa é uma questão importante, a China propunha que nós tivéssemos uma transoceânica, né? Uma ligação direta entre o Pacífico e Atlântico, coisa que nós não temos na América do Sul aí hoje. E o terceiro ponto é justamente esse, né? Em que medida essas situações são reversíveis ou são negociáveis, porque a perspectiva de curto prazo, principalmente com o que o Paco coloca, né? A perspectiva de curto prazo, ou pelo menos de médio prazo, é que nós não tenhamos uma perspectiva positiva em relação à reestruturação econômica e política das esquerdas na América Latina, e eu não estou falando nem de uma esquerda
radical, nem de uma esquerda. Eu estou falando de uma esquerda modestamente preocupada com o desenvolvimento nacional e com a infraestrutura nacional. A perspectiva, pelo menos nos próximos anos, me corrijam se eu estiver errado, é de pouco sucesso, né, em uma América Latina ou uma América do Sul, como o Vicente coloca, que tenha projetos comuns de desenvolvimento, seja do ponto de vista industrial, desenvolvimentista, como no caso, seja do ponto de vista da infraestrutura, que é o mínimo. É isso. Né? Obrigado aí, gente. Bom, eu vou devolver para o Paco, tá? Antes, depois eu passo para mais gente que está inscrita. Eu só vou pedir para a pessoa que está com o nome iPhone, simplesmente, que renomeie para que a gente saiba para quem passar a palavra ou fazer perguntas. Paco. Bom, César, eu me ative a identificar os processos ditatoriais pelos quais onde havia a intervenção americana mais clara, evidentemente. Então, deixei a frente sandinista e a Faraúna Martí de fora, porque foram processos insurreccionais que se originaram no próprio país e que conquistaram o poder. Foram revoluções que conquistaram o poder. Não foram golpes de Estado clássicos, não? E não foram golpes patrocinados pelos Estados Unidos, muito pelo contrário. Você tem razão, evidentemente, que Salvador hoje é governado por um estúpido, realmente um tipo bem ignorante em matéria de política, e é um populista que se dedica, ou que se dedicou a gritar, principalmente agora nesse processo da pandemia, de que Salvador estaria livre, El Salvador estaria livre dessa doença. Mas, enfim, mas eu deixei eles de fora exclusivamente porque não eram os movimentos clássicos do golpismo em Latinoamérica. O que não significa que o exemplo que eles deixaram inicialmente foi profundo. Com as deturpações seguintes, você tem toda a razão. Hoje, Ortega é um governo extremamente negativo, há uma crise interna profunda, e em El Salvador, tanto foi os erros cometidos que a ultradireita ganhou. Então, está aí o presidente eleito, né, da extrema-direita. Então, foi por esse motivo só que eu deixei eles do lado de fora. Vicente Trevas tem acho que bateu no prego exatamente no que deve ser essa discussão para frente. A questão do panamericanismo, criado fundamentalmente com a construção da OEA e outras questões, se reverte na postura do que Estados Unidos queria para a América Latina. Não podemos esquecer que na década de 60, Estados Unidos cria a famosa Aliança para o Progresso. Esse é um movimento que foi criado, que era um movimento de esmola. Repartiam leite, bolachinhas para as crianças nas escolas. Enfim, era um processo extremamente paternalista, porém que produzia efeitos na população de baixos recursos. Tá? Isso todo mundo deve se lembrar dessa época da famosa Aliança para o Progresso. A CEPAL, sem dúvida nenhuma, que o surgimento da CEPAL e estabelecimento da sede americana da CEPAL no Chile como base produz tem uma possibilidade de produzir uma quantidade de políticas, uma quantidade enorme de políticas diferenciadas dos Estados Unidos. Tá?
grandes nomes passaram pela CEPAL, grandes nomes que se dedicaram a vivenciar a vida da América Latina aqui, do sul do continente. O período da CEPAL, em que se produz o golpe de Estado do Pinochet, a CEPAL produz uma série de documentos, a história da CEPAL, os documentos da CEPAL são históricos, a coisa de muita qualidade para ser tocada por aí, vista sobre a óptica da CEPAL. Tá? E sobre Então, eu acho que isso são temas que nós poderíamos ir desglossando, né, e abrindo um bom debate sobre isso. Temos gente próxima a nós que está na CEPAL até agora, a nossa amiga Laís, né? Ela continua lá no Chile. Então, enfim, temos gente de excelente qualidade que já passou por lá e que está em condições de nos dar uma aula fenomenal sobre as atitudes e os documentos que a CEPAL tem produzido ao longo de sua existência. Sobre o sul-americanismo, Vicente, concordo plenamente com você. A criação da Unasur foi a resposta mais clara ao estatismo da OEA. E fica tão evidente, agora, muito mais, com a chegada do atual secretário-geral da OEA, que foi um camarada, por incrível que pareça, tá? do movimento de esquerda, do movimento de Mujica dentro da Frente Ampla. Esse camarada, obviamente, Mujica já rompeu com ele, esse camarada é o que está perseguindo hoje o Paulo Abrão, da Comissão de Direitos Humanos, o brasileiro. Agora, criar a Unasur foi um esforço grande. O caminho do Brasil, na época de apresentar o Kirchner como primeiro secretário, foi excelente, foi um toque, um reforço grande e um sinal grande para os argentinos de que nós não queríamos a onipresença na América Latina, que precisávamos compartilhar exatamente essa questão, e assim foi feito. Lamentavelmente, a coisa foi... Veja só, aí logo depois teve o problema com Correa no Equador, e aí a coisa foi degringolando de tal forma que foi abandonada totalmente. Era um elemento básico para a construção desse sul-americanismo, sem dúvida nenhuma. Sobre a CELAC, eu tenho pouquíssimas informações, as que eu tenho são positivas, da sua importância, e a retomada dessa discussão é extremamente importante. O único que retomaram oficialmente essa questão foi o Alberto Fernandes e o Andrés Manuel no México. Teve essa conferência agora há pouco, via internet. Eu, lamentavelmente, não consegui acompanhar no seu discurso de abertura. Enfim, eu acho que nós temos uma boa quantidade de caminhos pelos quais nós poderíamos partir para, se quisermos aprofundar esse conhecimento sobre a quantidade de órgãos e de posições que nos unificam. Porém, que nessa instabilidade dirigencial dos nossos políticos, esquecem, jogam de lado. Tá? Não podemos esquecer que tem temas nos partidos políticos que são assim de segundo estamento. Direitos humanos e relações internacionais. Vocês acham que a direção nacional do partido, do PT, sabe exatamente o que acontece no Fórum de São Paulo, por exemplo, que o PT tem a Secretaria Executiva? Não. Não. As votações do PT com relação a questões internacionais são mais rápidas que um segundo. Não há nenhuma discussão. Então, nós temos uma tendência clara
de que isto não nos atinge assim tão diretamente, então deixemos de lado. E aí vamos esquecendo a questão unitária. Aí vamos esquecendo o regionalismo, construção comum, aí vamos esquecendo de tudo isso. Enfim, mas eu acho que a Unasur é o melhor exemplo que Vicente nos traz realmente de que nós já tivemos, nós tivemos de fato elementos e armas na mão para construir uma unidade forte, né, segura e que desse respostas, tá, ao latino-americanismo da OEA e a questão de Estado que a OEA sempre manifesta. César, um abraço para ti. Você se está retirando. Obrigado por estar conosco. Vita, olha, a quantidade de presidentes eleitos e que repassaram faixas presidenciais na América Latina é grande. É grande. A história da América Latina é uma história profunda. Veja só, em 1925, no Chile, um general chamado Marmaduke Grove deu um golpe de Estado e declarou a primeira República Socialista do Chile. 1925. Obviamente durou menos que uma semana. Mas para você ver que a questão é antiga na América. A discussão sobre o uso e abuso dos poderes do Estado em cima da população não são novos. A quantidade, o Chile dentro da América Latina poderia se dizer que era uma exceção, que o último golpe de Estado que houve no Chile tinha acontecido no final da década de 40. E aí para frente não houve nenhuma manifestação forte, profunda, só depois, em 73. No Uruguai, temos o exemplo de ter sido chamada por longos e longos anos da Suíça da América Latina, né? Onde a civilidade tinha um conceito, e tem ainda um conceito muito forte. A própria Colômbia, são poucos os golpes de Estado na Colômbia que tenham tido mais força. Então, a grande quantidade de presidentes que passaram faixas presidenciais são, evidentemente, muito mais do que do Brasil, né? Sobre isso, não tenha dúvida. Bom, você pergunta em que medida os golpes têm a ver com os interesses americanos. Todos eles. Todos eles. Por que são conhecidas os países da América Central como repúblicas bananeiras? Exatamente por isso, porque elas respondiam aos interesses das empresas exportadoras das frutas americanas que produziam quem produzia fruta para eles era a América Central e pronto, apareceu alguém que não é muito pronto, vamos derrubá-lo, e era o que acontecia. Aconteceu na República Dominicana, aconteceu na Guatemala, aconteceu na Nicarágua, aconteceu em todos os lugares, e colocaram ditadores que era exatamente para eles ficarem tranquilos. E quem os colocava? Mas a ingerência externa na nossa América é muito antiga, meu querido. A Guerra do Paraguai, a Tríplice Aliança contra o Paraguai, as reuniões da embaixada, as reuniões de Estado na Argentina eram com participação direta do embaixador inglês. A Guerra de 79, no Chile, quando o Chile roubou da Bolívia o território marítimo contra Peru e Bolívia, o lado boliviano e o lado peruano eram amparados pelos Estados Unidos e o Chile amparado pela Inglaterra. Ganhou o Chile. E os chilenos acharam que as salitreras, produtoras de enxofre, iriam ser deles. Não, passaram a ser empresas inglesas. Ou seja, a história tem exemplos milhares que nós temos do uso de forças locais como a mão americana, o intervencionismo americano. Temos exemplos assim de montes para dar sobre isso.
a questão da saída ao mar, ou a junção da transoceânica, os chinos têm interesse nisso faz muito tempo. Muito. Porque se eles conseguirem isso, eles conseguem diminuir o custo deles brutalmente do aço e da soja brasileira. Os chilenos tinham e chegaram a ter um quase acordo com o governo brasileiro, na época do Lula, para fazer uma transoceânica passando pelo Paraguai, Argentina e Chile. E por uma bobagem dos chilenos, isso não foi fechado, esse acordo. Eles se arrependeram muito profundamente depois, mas já tinha se perdido. Porque os chinos já tinham entrado com uma possibilidade de construir pela Bolívia e o Peru. E que parece que ainda isso está em vista e não saiu dos planos dos chineses com relação a construir essa via transoceânica, que para eles é profundamente interessante, porque abate muito do custo deles, dos commodities que eles importam de América Latina, fundamentalmente do Brasil. Bom, eu acho que é isso. Acho que respondi os três. Pedro Pontual. Ativa seu microfone. Tem como você dar uma lida aí na lista, só para eu saber se... Você é o próximo. As inscrições aí? Você é o próximo. Tem 2 inscritos por enquanto. E os outros? Primeiro, cumprimentar o Paco pela contribuição que deu. Acho que foi muito bacana a análise que você fez, viu, Paco? Tem muita identidade com as questões que você levantou. E acho que a gente está abrindo, como disse o Vicente, um ciclo de conversas bastante importante, com muitos temas que eu acho que ficam para a gente aprofundar. E um deles, que eu acho que o Paco mencionou em vários momentos, mas que eu acho que fica como uma agenda de aprofundamento, é a questão dos movimentos sociais, né? Nesse processo todo na América Latina, né? E aí eu estou falando de movimentos sociais, não só os sujeitos organizados, mas também os novos atores, que a gente ainda não conhece bem, né? Que a gente ainda não conhece bem como se organizam, né? Como se expressam. Porque, por exemplo, isso que o Paco mencionou do Chile, né? Dos processos de manifestação que teve no Chile. É verdade, não teve nenhuma foi sem nenhuma liderança, mas isso não quer dizer que não teve nenhum processo de organização. Teve processos de organização muito interessantes que se geraram, né? As chamadas assembleias territoriais, né? Que foram processos de organização em todo... Cabildos abertos, né? Isso. Que deram unidade ao movimento, né? Com muita diversidade ao mesmo tempo, que cada assembleia territorial era uma coisa, né? Se a gente pegar, por exemplo, a importância que teve para a eleição do Alberto Hernández na Argentina, o movimento de mulheres na Argentina, né? Na luta pelo aborto legal, né? Toda a mobilização que houve, né? Se a gente pegar, no caso da Bolívia, aí sim já os sujeitos, né, movimento social, e a conexão do Evo com esses movimentos sociais, né, que faz com que, apesar de tudo, dos erros do Evo e da crueldade do golpe, o cenário que está desenhado, para as eleições, aí, que está, por enquanto, o MAS está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Nas pesquisas. Não sei se vai se respeitar o processo eleitoral, isso é outra questão, mas
está colocado em primeiro lugar, né? Então, eu acho que a gente, né, lembrar que em 2019, em outubro de 2019, a gente falava de um outubro vermelho, lembra? Né? Porque eram mobilizações simultâneas, era o Chile, o Equador também, movimentos indígenas fortemente mobilizados, né? Era a Bolívia, né? Então, eu acho que a gente precisa aprofundar, não só no sentido da importância que eles têm, mas também das suas limitações, né? Eu acho que a gente tem que, claro que com um olhar crítico, né? Mas é um sujeito importante para a gente entender esses processos todos na América Latina, né? A segunda observação é só quando você falou do Fórum São Paulo, e tem total concordância com as observações críticas que você fez, só lembrar que está surgindo aí um ator novo aí, que é o tal do Grupo de Puebla, né? Que é um fórum criado, parece que por iniciativa articulada do López Obrador e do Alberto Hernandes, né? Para reunir a parcela da esquerda que não tem interesse de ir para o Fórum São Paulo, né? Mas que acha que precisa organizar um campo progressista como alternativa ao Fórum de Lima, né? Para disputar a hegemonia com o polo conservador na América Latina, e estão criando essa história do Grupo de Puebla, né? Então, a gente precisava pesquisar um pouco melhor como é que está isso, né? Eu sei que fizeram já algumas reuniões, eu sei que o Fernando Haddad tem ido a essas reuniões, né? Desse Grupo de Puebla, né? E, enfim, precisávamos pesquisar um pouquinho melhor isso, né? Bom, era isso por enquanto. Lassance, habilita isso. Camarada Paco, primeiro me somar aí aos elogios à apresentação que você fez. Uma das coisas mais interessantes, sem rasgar a seda à toa, mas uma das coisas mais interessantes um dos painéis mais interessantes que eu ouvi ultimamente aí sobre a América Latina, muito completo. E é difícil, né, ter alguém com essa capacidade de fazer uma análise tão abrangente como a que você fez. Legal. Eu ia fazer uma pergunta, uma parte dela já foi respondida aí na pergunta do César Alvarez, que eu ia perguntar quais são as grandes distopias e utopias que a gente tem, principalmente na América Latina, para se mirar. Eu sou daquele tipo de socialista, apesar de gostar dos científicos, mas acho que a gente não vive sem ter uma utopia muito clara, ou seja, qual é o lugar que está fazendo alguma coisa interessante com a qual a gente deve aprender. E até que ponto essas utopias são sustentáveis. A gente achou que a utopia que a gente estava criando no Brasil, aqui com o governo Lula e o governo Dilma, era sustentável e não se mostrou. A gente achou que em algum momento a utopia uruguaia lá da Frente Ampla era também um bom modelo. E, embora a gente tenha produzido várias inovações, a gente não mexeu. E aí eu acho que esse é o parâmetro que eu queria colocar na sua pergunta, ou seja, nós não conseguimos, na nossa experiência, primeiro, fazer os ricos pagarem a conta, para a gente desenvolver uma opção, um bom modelo. Esse modelo custa caro, um bom modelo de bem-estar social para toda a população brasileira e latino-americana. Custa caro, alguém tem que pagar a conta e, de preferência, esse alguém não pode ser a classe média, né? Obviamente que a classe média tem que pagar uma parte da conta, já paga uma boa parte da conta, os pobres pagam outra. Como é que a gente, né, traz os ricos aí para... Quem é que desenvolveu algum modelo desse? E o segundo onde é que a gente tem boas utopias, se é que tem, desenvolvidas localmente? E então, queria que você me dissesse se tem ou não, e se tem, onde é que tem, quem é que está desenvolvendo isso?
Fora do Brasil também não vejo que ali a experiência portuguesa, embora eles tenham montado um bom arranjo, eles próprios chegam à conclusão que é um arranjo muito precário, né? Tanto que o nome A Geringonça se estabeleceu por conta disso, é um arranjo político muito precário. Tem determinados avanços, mas, enfim, não me parece que o Alberto Fernandes também, essa coisa de tabelar preço, me parece uma velha solução que não tem sustentabilidade também. E aí queria que você aproveitasse a sua raiz chilena e falasse um pouquinho mais desse comunista aí do Chile que está liderando as pesquisas, ou seja, esse cara traz alguma coisa de novo, a gente deveria prestar atenção nas políticas que ele desenvolveu na comuna dele, embora a gente saiba que no Chile o poder municipal é muito restrito também, né? É um estado unitário por excelência. Mas, enfim, eu estou à cata de utopias, queria que você me ajudasse nessa busca. Obrigado aí. Marcela Cherubini. Paco, parabéns, viu? Bem abrangente mesmo a exposição, aprendi bastante. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre o judiciário, né? O papel do judiciário no acompanhamento de todas essas experiências, talvez mais do Chile, para a gente ter uma referência em relação ao nosso aqui, ao nosso Supremo, algo que você acha que merece mais destaque. Obrigada. Paco, eu vou passar para você de novo. Apenas no chat, uma observação, é a única que é do Pritol. Paco, a Carta da Jamaica, de 1815, escrita por Simão Bolívar, que almejava a União Latino-Americana, e parece que pouca coisa aconteceu nesta direção. Abraço, Pectol. Com você, não temos mais gente inscrita, então você já caminha para o encerramento. Ok. Bom, obrigado pelos agradecimentos. Eu realmente gostei do desafio, fui atrás de novas informações, de coisas que eu não tinha, enfim. Só querendo justificar um pouquinho a questão. A nossa educação, como chileno estou falando, foi, e eu sinto isso, vi isso, eu já vivi 3 ditaduras, a chilena, a argentina e a brasileira, então conheço alguma coisinha. A educação que nós recebíamos na escola, no Chile, tinha algumas ramificações extremamente importantes. Isso desde o ciclo primário até o secundário, que era ensino de história do Chile, ensino de história latino-americana e ensino de história mundial. Ensino de literatura chilena, ensino de literatura latino-americana e ensino de literatura mundial. Essa questão nos permitiram a muitos contemporâneos meus terem uma visão mínima daquilo que era a nossa América Latina. Então, nossa educação começou por aí. Então, nós temos informações das nossas escolas, tá? que nos deixaram essa profunda raiz latino-americanista de conseguir enxergar que éramos mais do que só um filetinho aí do outro lado da Cordilheira dos Andes. Então, isso justifica um pouco o gostar desta questão e gostar de falar sobre isso e querer saber um pouco mais sempre sobre esta questão. Pontual, você toca num assunto que é fundamental, meu caro. São os movimentos sociais, o surgimento dos movimentos sociais foi o que começa, final da década de 80 e início de 90, começam a ter efervescência dos movimentos sociais. Tá? Os movimentos sindicais tiveram sua importância no início do século, depois no início, na metade do século passado, também tiveram uma importância até este século, tiveram uma importância fundamental na medida em que estávamos em um período industrial. Então,
sem dúvida nenhuma que o sindicalismo tem uma parte nessa questão importante. Porém, os movimentos sociais ligados às igrejas, ao campo, à terra, começam a ter importância. O MST, o surgimento do MST, origina nos movimentos sociais latino-americanos um entusiasmo impressionante. Eu conheci Evo Morales, que chegou na sede nacional do PT, na sede de São Paulo do PT, a procurar nós, o Marco Aurélio e eu, para uma primeira conversa, trazido da mão de quem? Do MST. O MST nos apresentou Evo Morales. Quem nos apresentou depois o equatoriano? O MST, porque o movimento Pachacuti do Equador tinha esse contato com o movimento social brasileiro. Ou seja, a importância do MST é histórica e a gente nem sequer também valora realmente a importância que o MST tem nessa formação e nesse espalhar pelos países pobres da América Latina a sua posição política. Tá? Então, a importância do MST é profunda, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Com relação ao Chile, pontual, originalmente a questão é a explosão popular, né? Aí isso te causa um profundo medo, porque as massas desarticuladas podem ir para qualquer caminho. Porém, surgem essas formações locais, pequenas, por bairros, que as pessoas começam a se juntar. A origem da independência do Chile, em 1810, parte da reunião dos senhores da época, evidentemente, do que se chamou Cabildo Abierto, que foi uma reunião de grandes senhores, não? Dos personagens políticos crioulos, chilenos, na praça pública em Santiago. Isso é denominado Cabildo Abierto, porque supostamente é absolutamente democrático. Participa quem chegar, quem estiver. Quem tiver que falar, quem quiser falar, fala. E expõe sua exposição. Bom, isto foi trazido agora de volta no Chile. Então, houveram vários, centenas de cabildos abertos em Santiago, no sul do país, que era uma região extremamente violentada pela direita, principalmente a região dos Mapuche, que são historicamente a única nação indígena que resistiu mais de 400 anos à invasão espanhola. E sobreviveram. São os únicos. E são os mais odiados pelos plantadores de árvores da indústria florestal no Chile. Mortos, ultrajados, violentados constantemente. E isso em todos os governos. Em todos os governos. De direita, de centro, de esquerda. O único período em que isto não acontece é no período da Unidade Popular, com Allende. No resto, no retorno à democracia, depois de Pinochet, a polícia continua sendo a mesma coisa. Porque esse é o outro erro que nós, aqui no Brasil, cometemos. O Genuíno nos lembrou disso dias atrás. Eu já tinha conversado com outras pessoas sobre esse mesmo assunto. Nós não fomos capazes de modificar o currículo formacional das polícias na América. Então, as polícias estão a serviço do Estado para reprimir. Tchau, se acabou. Não tem essa história de que a polícia está ao serviço da comunidade. Não tem. Isso não existe. O que existe, na verdade, é a exploração do Estado pela oligarquia e a mão executora é a polícia. E no Chile isso mas é histórico. É histórico. Esse processo é muito antigo. E não mudou, nem com governos democráticos, nada, não mudou nada. A polícia continuou sendo autônoma, tá? O ministro do Interior no Chile é oficialmente, constitucionalmente, o chefe máximo da polícia militar chilena. Mas quando Pinochet chegou, o que ele fez? Pegou a polícia e a militarizou. E entregou para a polícia a doutrina pela qual são formadas as Forças Armadas chilenas. A Força Armada chilena, quem criou o Estatuto das Forças Armadas chilenas foram os prussianos, em 1879.
Eles formaram o exército do Chile com uma ideologia prussiana, onde o civil não tem capacidade nenhuma de representar os interesses da pátria. Quem defende os valores do brasão, da bandeira, de Água 4, são eles, os senhores militares. Então, o profundo desprezo pelo civil está desde a nossa história da independência. E nós não fomos capazes, governos democráticos, não fomos capazes de trazer essa discussão para dentro e colocar essa discussão em frente para levar adiante. Enfim, continuamos na mesma história. Bom, então, esses cabildos abertos no Chile se proliferaram por todos os lados. Houve reuniões mais abertas, tá? Com maior participação. De cada uma dessas reuniões se tiravam pontos que foram indo e acumulando no estamento superior. Então, há um movimento comunitário social que reúne hoje o centro de todas essas questões que foram discutidas nas diversas populações, bairros do Chile, Santiago, Sul, Norte, enfim. Então, os movimentos sociais, sem dúvida nenhuma, no Chile hoje, ele também, sim, já tem uma organização que aglutina as forças sem a presença dos partidos políticos. Na Bolívia, já tinha falado, o Evo é o líder incontestável dos indígenas. Tá? Não há, veja só, Bolívia é o país da América Latina que mais tem sido roubado pelas suas próprias elites. Historicamente, Bolívia foi saqueada sempre pelas elites bolivianas, obviamente com as elites americanas. Porém, as elites bolivianas têm sido as mais predadoras, destruidoras da riqueza do solo boliviano. Tá? Existe um livro muito, muito antigo, de autor desconhecido, que se chama Raça de Bronze, que representa exatamente o que é a vida e o sofrimento dos bolivianos. Enfim, e o Evo, quando surge como líder sindicalista, cocaleiro, porém, por sua origem indígena, o movimento indígena o adota como seu grande líder. E hoje é incontestável. O que você diz com relação ao MAS, ele só não leva se não permitirem. Senão é para ganhar a eleição. Com relação ao Foro de São Paulo, sim, não vou entrar de novo nessa discussão. Eu conheci o Foro bem, fui o primeiro secretário executivo do Foro, então conheço bem os seus defeitos e suas virtudes. Sobre o Grupo de Puebla, eu estava lendo aqui que tem 14 países já que aderiram ao Grupo de Puebla. Inclusive, criou um grupo parlamentar progressista ibero-americano e já se posiciona, inclusive, em questões internacionais. O Grupo de Puebla rejeita as pretensões de anexação de território palestino ocupado. Já parece ser que o Grupo de Puebla está os fundadores do grupo foram Alberto Fernandes, a Dilma, o Lula, Mujica, Correa, Ernesto Samper da Colômbia, Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero de Espanha, Lugo, e Torrijos e Leonel Fernandes. Então, há um grupo grande, repressivo de lideranças políticas que, evidentemente, poderiam trazer, sim, uma nova discussão sobre uma nova ótica para esta questão. Eu acho importante, vou começar a acompanhar mais de perto as colocações do Grupo de Puebla. Lassance, meu velho amigo. Rico não paga a conta aqui, eu vou te dizer um ditado chileno, nem aqui, nem na quebrada de Lají. Não pagam a conta, meu caro. Para isso existem os verdugos que eles têm, para fazerem os outros pagarem a conta. Para isso existem os Guedes da vida, para fazer com que o povo pague a conta. Tá? Para isso existem os canalhas da vida, que evidentemente os representam muito profundamente. E não estou falando de uma questão de burguesia, estou falando de uma questão de elite predadora. Tá?
Conheço vários burgueses bonzinhos, mas elite predadora como a nossa, da Latinoamérica, difícil de ver. Difícil de ver. Então, de onde? Como pode surgir? O Alberto Fernandes está se lançando numa empreitada complicada, mas ele teve coragem, né, de lançar agora ele coloca pelo próximo período, ele não coloca um imposto por um período curto para fazer uma experiência, não sei o quê, parará, ou é para não pisar muito fortemente nos calos dessa elite dominadora do poder, né? Então, ele está avançando, vamos ver que surpresa nos vai trazer a reação da elite argentina com relação à proposta do Alberto Fernandes. Aqui nós já pecamos disso, não fizemos nada. Aquela velha história, quando nós começamos, o primeiro ano de governo era o melhor ano para fazer as transformações sociais mais profundas. Era a reforma política e a reforma social que tinha que ser feita no início do governo e deixamos para lá, não fizemos. Enfim, não sei, a não ser a experiência que o Fernandes está lançando na Argentina, não conheço outra que diga que tem que ser encontrada uma fórmula para que a classe rica da Latinoamérica comece a tomar consciência, até por inteligência, de que é em benefício próprio, afinal de contas, que eles teriam que abrir mão um pouco das suas regalias, dos seus privilégios. Mas, enfim. Sobre Jadwe, o alcalde, prefeito da comuna de Recoleta, Santiago do Chile. Santiago, vamos dizer, é um grande São Paulo, né? E cada bairro é uma comuna. Santo Amaro seria uma comuna, Zona Leste seria outra comuna. Então, tem eleições de prefeitos. Jadwe é do Partido Comunista, é um tipo jovem, tem 41, 42 anos de idade. Fez um governo municipal centrado em políticas sociais. Muita coisa feita a exemplo do que nós fizemos aqui. Tá? De aproximação, de resgate das pessoas da extrema pobreza, de distribuição de atendimento, por exemplo, oftalmológico e distribuição gratuita de lentes, de medicamentos. Enfim, ele fez um domínio do poder de uma forma prática e assertiva. E olha que no Chile, os recursos municipais são extremamente curtos. Por ser um país centralizado, quem determina a repartição dos recursos é o poder central. Então, não há uma divisão de impostos como a brasileira, que tem um percentual de impostos exclusivamente do município. Lá também tem alguns impostos do município que lhe permitem ter, evidentemente, uma pequena arrecadação, mas muito pouca, que é basicamente sobre a autorização para locais comerciais, que se chama lá patente de funcionamento, que é um tipo de... O cara que quer abrir um comércio, ele tem que ter uma autorização, essa autorização ele paga no município. Tá? E a outra parte é pelas patentes dos carros, né? Que também são emplacados no município, então tem outra quantidade de recursos. Porém, os recursos principais vêm do poder central. E isso, no poder central da direita, evidentemente que os recursos que iriam para a Recoleta seriam escassos. Não obstante isso, ele fez uma administração, está administrando até agora o município de uma forma bastante assertiva e com muito respaldo popular. Ele lançou o nome dele muito mais em função de provocar o início do debate das forças progressistas.
porque a divisão da esquerda continua estúpida e grande. A Frente Ampla chilena, que reúne uma quantidade enorme de movimentos e pequenas frações políticas, reúne até um grupo que é do Partido dos Trabalhadores. A Frente Ampla não quer falar com a ex-concertação. Não quer perdoar as grandes cagadas que a ex-concertação fez. Enfim, não há uma base emblemática de discussão para dizer, bom, vamos partir deste ponto que nos une. A partir de aí construímos. Aquilo que nos desune, vamos deixar para depois. Não há pontos de consenso. Então, o Jadwe lançar o nome dele, além de ser uma procura no horizonte eleitoral chileno, ele lança muito mais em função de provocar o acercamento das forças de esquerda progressistas e virem a discutir a questão de um programa de desenvolvimento, um programa Chile para governar. Não é? É um cara sério, bastante sério, é um cara que teve muito mais êxitos que o prefeito de Valparaíso, por exemplo, que é um rapaz novo, eu tive a oportunidade de me reunir com ele, e que pelo tamanho da população em Santiago, ser um pouco menor, tá? Porém, conseguiu implementar políticas muito mais marcantes que em próprio Valparaíso. Então é isso, a postura dele é muito mais emblemática neste momento de que é uma grande oportunidade de vir a eleger um presidente do Partido Comunista do Chile. Né? É isso. A ver, o que mais? Essa pergunta sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é exatamente igual em todos lados, minha querida amiga. Em todos lados. Ela não atende, o Poder Judiciário não atende, nem aqui, nem no Chile, nem na Argentina, nem em lugar nenhum, atende os interesses reais da classe desfavorecida. Não atende. Aqui, ainda por cima, temos alguns erros a mais cometidos. Vou colocar como exemplos a Argentina e o Chile no aspecto contemporâneo. Os dois países foram os únicos que aprofundaram a discussão contra o período das torturas, o período ditatorial, e tiveram coragem e autonomia para fazê-lo. Tá? Eu lembro bem que o juiz em Santiago, que era um cidadão extremamente conservador, passou a ser um cidadão extremamente radical na aplicação de penas para as Forças Armadas. Porque foi só ele tomar conta, tomar conhecimento dos horrores cometidos pela ditadura, para ele se sensibilizar e dizer, não, eu estou neste caminho. Mas essas são as únicas exceções nas quais a população tem encontrado um respaldo judicial. Na Argentina, no Chile, fundamentalmente, os dois países, nas questões ditatoriais. Agora, nas questões sociais, nas questões de economia, nas questões... É tudo igual. É tudo igual. Eu sempre digo que aqui no Brasil, eu repito essa frase sempre, aqui só, a meu modo de ver, começarão a querer mudar as coisas o dia em que uma meia dúzia de 6 juízes forem para a cadeia mesmo. O dia que eles entrarem e fecharem as portas atrás deles, o judiciário começará a pensar de que tem que mudar um pouco sua concepção de justiça. Antes disso, eu não vejo possibilidade nenhuma. Aqui o poder judiciário vai tanto quanto o poder que era o poder cartorial, que era o poder do Itamaraty, que era familiar. Então, vamos fazendo, assim como tem o coronelismo, colocar os filhos dele para serem deputados federais, e ainda continua, aí aprova o César Maia. No judiciário isso também acontece. O que o Fux fez com a filha dele no Rio de Janeiro? Entende? Então, a questão com relação à posição do judiciário não difere em lugar nenhum quando se trata de discussões que envolvem economia, direitos humanos, direitos sociais.
não difere. Não difere. O Poder Judiciário realmente é extremamente complicado em todos lados. Em todos lados. Sobre o Artigas, meu caro Pechon, Artigas foi um dos grandes heróis latino-americanos da luta independentista da Iberoamérica. Veja só, amanhã o Brasil faz 200 anos da sua independência. Tá? O Chile tem 220, a Argentina também, vai por aí. Só que com uma diferença. Você pergunte para qualquer brasileiro, quantos anos tem o Brasil? Vai ter uma resposta unânime, 500 anos. Mais de 500 anos. Pergunta para um argentino, para um chileno, quantos anos tem a Argentina, quanto tem o Chile? Ele vai te falar 220 anos. Que é a partir de quando a República foi independizada da Espanha. Esse conceito de repúblicas criadas em forma independente ao Império Espanhol é muito forte na mente. O bolivarismo que Chávez adota como página principal da sua intervenção política na Venezuela está baseado exatamente na Pátria Grande. Está baseado exatamente nos dizeres de Artigas, nos dizeres do Simão Bolívar. Não esqueçamos que eles foram os que desceram todo o Pacífico, libertando países. Bolívia, Peru, Equador, o Exército Libertador que marchou sobre o Chile com San Martín e O'Higgins, ainda que os dois não fossem propriamente dois grandes libertadores. Principalmente os dois, que eram maçons, da loja maçônica lautarina, fundada na Inglaterra, e que, evidentemente, chegaram a demolir os movimentos independentistas regionais. Né? Assassinaram os irmãos Carrera no Chile, Manuel Rodrigues, outros tantos na Argentina, que eram os líderes incontestavelmente populares que poderiam fazer sombra a eles. Mas tudo bem, mas o período da República começa na independência do país colonial, do país imperial. E isso aqui no Brasil não acontece. Né? Então, veja só, até o Perón. Qual era o discurso do Perón, fundamentalmente, quando se referia à América Latina? A pátria grande. E não vamos dizer que Perón era um tremendo de um democrata, mas esse era o discurso, a pátria grande. Assim se referia à América Latina. Porque não haveria grandes motivos. Tivemos libertadores em comum, que iniciaram um processo independentista na América toda, que nos uniu de certa forma. Então, por que não chamar a pátria grande? Faz todo sentido. Mas é isso, meu querido. Bom, meus amigos, eu agradeço profundamente a atenção de vocês. Realmente gostei muito e estou à disposição para ser chamado quando seja necessário para qualquer coisa de discussão. Um abraço a todos vocês. Um abraço. Valeu, Paco. Vamos continuar a conversa. Obrigado. Todos. Boa semana a todos. Obrigado. Bom feriado amanhã para quem Um abraço, parabéns. Tá? Vamos comemorar Ainda não, viu, a Paco? independência. 198. Grande Paco, parabéns, hein? Obrigado. Oi, Paco. Oi. Estou aqui quietinho ouvindo. Ai, que bom. Pessoal, Muito bom, muito bom. Obrigado. Posso informações finais? Abraço, Paco, abraço, Vicente. Abraço. Professor Vladimir, depois quero conversar com você aí sobre a água como direito, um bem público. Vicente, amanhã